O Trilhas da Democracia de hoje procura responder a seguinte pergunta: quando os estudantes voltarão às ruas? Os nossos convidados são Gabriel Henrice, secretário-geral da União Nacional dos Estudantes, e Kelvin Rodrigues, vice-presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas em Pernambuco. Gabriel, antes de responder essa pergunta, né, quando os estudantes voltarão às ruas, eu gostaria que tu fizesses uma análise sobre as opções que estão sendo tomadas pelos governos estaduais, governos municipais, universidades federais, do ensino remoto emergencial e, de uma maneira mais ampla, do ensino à distância. Bom, primeiro agradecer o convite para estar participando aqui do programa. Agradecer ao professor Marco, ao Kelvin, que é vice-presidente da UBS no estado de Pernambuco. Bom, não é uma pergunta que seja fácil de responder, ainda mais na conjuntura que a gente está passando, que a gente está vivendo aí no país. É uma conjuntura extremamente atípica, que a gente nunca imaginou que tivesse acontecendo, que aconteceria no caso. Essas políticas do atual governo complicam ainda mais a possibilidade da gente saber se a gente vai conseguir sair do meio dessa crise política, social, sanitária. Ontem a gente bateu aí a marca dos mais de 96 mil óbitos no país e com o andar da carruagem da curva da infecção, a tendência é que a gente não consiga voltar, pelo menos até o final desse ano, enquanto a gente não conseguir encontrar nenhum tipo de vacina ou encaminhar nenhum tipo de medida sanitária mais efetiva para se combater a Covid, as aulas presenciais nas universidades e nas escolas. Mas, bem, a gente sabe que para a gente poder debater esse assunto do ensino remoto no país, a gente primeiro precisa pegar a perspectiva do ponto de vista das desigualdades sociais na educação, que são muito alarmantes hoje em dia. A gente sabe que a educação no nosso país, historicamente, ela sempre serviu como algo que quem está no governo ataca, ou pelo menos não trata com a prioridade necessária que deveria existir um setor tão importante que mantém, inclusive, o desenvolvimento social, o desenvolvimento científico no nosso país e pode ajudar boa parte do povo trabalhador a ter o que é seu por direito. E a gente sabe que nesse governo do Bolsonaro a educação nunca foi prioridade. Até mesmo antes das eleições, o Bolsonaro sempre ameaçou a democracia das universidades, sempre disse que, contra o carro-chefe da sua campanha, que as universidades não teriam investimentos se dependesse dele. Até usou uma falsa falácia dizendo que investiria na educação básica ao invés de investir no ensino superior, como se existissem muitas universidades hoje no país, por mais que existam, fruto também da democratização, da ampliação das universidades, mas que essas desigualdades sociais na educação, no acesso à educação, ainda são gigantescas. E com essa crise social que se acentuou por conta da própria situação da Covid-19, aumento do desemprego, aumento da própria situação também da dificuldade com a suspensão das aulas, das pessoas conseguirem ter acesso ao que deveria ser algo que já deveria ser algo garantido para as pessoas, que deveria ser o acesso a ferramentas mínimas de trabalho, nem só de estudo, que é a questão da internet e do computador, mas que em si só não resolvem a situação do ensino remoto, porque a gente sabe que a disparidade social, as diversas disparidades sociais que existem espalhadas no nosso país, as disparidades regionais, elas são gritantes. Então, esse debate do ensino remoto, pelo menos nas universidades que a gente tem acompanhado pela UNE, pela União Nacional dos Estudantes, ela vem se dando de diversas maneiras. Por exemplo, em algumas universidades, você teve esse debate um pouco mais democratizado, até mesmo do ponto de vista dessa coletivização desse debate com a comunidade acadêmica, com técnicos, docentes, estudantes, que são aqueles que mais vão sofrer com a situação do ensino remoto, porque a gente sabe que a situação do acesso a essas ferramentas, como internet e computador, para muitos estudantes, principalmente nesse ponto que eu já até citei, que é essa questão da popularização da universidade. A gente sabe que tem universidades que são muito mais popularizadas, se a gente for comparar região para região no país, principalmente as mais interiorizadas, principalmente na região do Nordeste brasileiro, no norte do país. A gente sabe que esse debate ele acontece de uma maneira talvez mais democrática em algumas instituições. Em outras, a gente não pode dizer a mesma coisa, até mesmo em universidades que você tem até mesmo a intervenção de reitores que não foram democraticamente eleitos aí pela comunidade acadêmica, como foi, inclusive, uma regra que o MEC, através até mesmo o ministro da Educação anterior, que era o Weintraub, até mesmo uma linha desse governo, do governo do Bolsonaro, de não respeitar a democracia, não só nas universidades,
mas em diversos setores do serviço público brasileiro, de não indicar aqueles que eram eleitos pelas suas comunidades. Então, esses mesmos têm muito mais dificuldade de um debate, mais o que significa esses impactos do ensino remoto. E é importante entender isso porque existem diferenças entre o ensino remoto e a própria questão do EAD, porque a gente às vezes entra muito no debate simplório. Ah, mas é EAD... Não, existem limitações no ensino à distância no país, existem, a gente sabe disso, até porque o ensino à distância no país aumentou, se propagou de uma maneira gigantesca, até mesmo depois do golpe de 2016, a partir do governo do Michel Temer, porque a gente sabe que a política do governo do Michel Temer, do PMDB, à época, era uma política de investir principalmente no EAD, principalmente focado nas instituições privadas de ensino, onde a gente sabe que tem limitações que são claras, porque ali trabalham os tubarões do ensino privado, que querem usar até mesmo a questão do EAD para você maximizar os lucros, você tirar matérias que são centrais na formação de determinados cursos, você poder economizar. E parece até errado essa palavra economizar, mas na cabeça desses tubarões do ensino privado é economizar mesmo. Você pega, tira um professor, tira um curso que é essencial para a formação de alguém, você coloca ali e através daquilo você precariza as relações de trabalho que são existentes já no curso, principalmente com os profissionais da educação, que a gente também tem acompanhado aí durante esse período da pandemia, com a própria demissão em massa de docentes do ensino privado, mas que comparado, por exemplo, com o ensino público, que em algumas universidades no país, federais e estaduais, você tem uma plataforma pública, aqui no Rio de Janeiro mesmo, a gente tem o CEDERJ, que é o consórcio das instituições de ensino aqui no Rio de Janeiro, instituições públicas, que já tem uma experiência já há quase 20 anos dessa consolidação do EAD numa plataforma pública, mas tem diferenças da preparação dos professores, da tutoria, da plataforma, de toda uma linha geral pensada. O ensino remoto ele não tem nada que normalize o seu funcionamento, não tem nada que diga que o ensino remoto ele tenha uma experiência no país, que é o primeiro momento. Então, por se Gabriel, tratar de... Diga. Eu vou voltar a essa discussão, que é bastante pertinente, que são as diferenças entre o ensino à distância e as opções agora emergenciais do ensino remoto. Mas antes eu gostaria de perguntar ao Kelvin quais são as particularidades dessas opções de ensino remoto no ensino médio. Kelvin, como é que vocês receberam, vocês do movimento secundarista receberam essas opções que foram impostas, não houve nenhuma discussão prévia do ensino remoto? Perfeito. Gente, primeiro queria agradecer o convite, né? Em nome da direção da UBS. Eu sou o Kelvin, eu tenho 22 anos. Atualmente eu sou estudante pré-vestibulando no cursinho popular, né? E é grandes desafios, né? Primeiro que nessa análise mais da educação mais geral, uma coisa que foi muito imprevista. Ninguém contava com esse impacto, né, dessa pandemia. Então, quando a gente dá de cara com esse processo da pandemia, a gente vê ali o cancelamento das aulas, emergencialmente, né, de primeiro, e que alguns estados vêm oferecer, né, essa questão do ensino híbrido, né, que alguns falam ensino híbrido, alguns falam essa questão do ensino remoto, e que no primeiro contato não teve esse debate, né, de perguntar a real necessidade dos estudantes. Então, primeiro passa por N fatores, né, desse processo. A gente tem um país aí que a desigualdade está escancarada, ainda mais com a pandemia nesse processo, né? Então, antes de falar desse processo da pandemia, eu queria só ressaltar alguns pontos que são importantes, né? Os ataques que a nossa educação ela já sofre há algum tempo. Então, a nossa educação, se agora na pandemia ela está nessa forma tão desestruturada, mas houve, durante os últimos períodos, alguns desmontes na educação, né? Como foi colocado. O que foi essa emenda 95, que foi implementada no governo Temer, que congela os investimentos em educação, saúde, segurança, que a gente já consegue sentir os impactos nas nossas universidades, nos nossos institutos federais, na nossa rede estadual também. O que é o projeto que ele foi colocado, né, sobre a reforma do ensino médio, uma reforma que foi colocada no governo Temer, ser um debate democrático com as instituições de ensino, com as entidades estudantis, com os professores, né? O próprio, essa questão do Fundeb, né, que a UNE, a UBS, a NPG já vínhamos debatendo há um tempo, falando da importância do que é o Fundeb hoje, e que quando a gente se depara com a pandemia agora, a gente vê um governo totalmente despreparado, a gente vê aí nenhuma proposta de sua agenda, né, para a área da educação, a não ser cortar das universidades investimento, né, a não ser cortar as bolsas da CAPES, da CNPq, sucatear os nossos institutos federais,
né, nesse processo. E quando a gente vem lidar com a pandemia, a gente, como eu já falei aqui, da questão da desigualdade social, a gente se depara com contradição, né? Como é que nós vamos colocar o estudante secundarista para estudar nesse processo de ensino híbrido remoto, né? Primeiro que a gente não tem essa condição, né? Primeiro a gente tem aí estudante que muitas vezes mora numa casa que tem 3 irmãos, tem uma avó, tem uma mãe que sai para trabalhar de manhã, só chega à noite. Às vezes não, só tem um telefone e precisa compartilhar com os demais irmãos ou primos que moram na mesma casa. Às vezes não tem uma internet. Garanto a você que ninguém estuda com 1 GB de internet, porque 1 GB de internet não dá nem para assistir umas 4 videoaulas de uma aula densa para que ele possa absorver determinado conteúdo, né? Então a gente vê aí, o que é que nós detectamos nesse processo, né? A exclusão digital, né? Que, de acordo com a ONU, já é direito do século XXI, né? Então a gente vê aí a presença da exclusão digital nesse processo, exclusão digital essa que passa por eixos que precisa ser debatido no processo, que é o eixo da exclusão instrumental, da questão da exclusão da infraestrutura, que nem todo mundo tem um computador, tem um telefone, tem um equipamento de rede na sua casa. Como é que debate essa questão, né? Então, desse processo. E os estudantes da zona rural, os indígenas, precisam ser incluídos nesse processo também. Então, são debates densos, né, que a gente precisa debater nesse processo para poder suprimir essa desigualdade que também é tão encontrada no nosso país, né? Então, esse debate do ensino híbrido ele é muito importante, a gente não podemos se abster desse processo. Precisamos apontar a saída também para esse processo, que é muito importante. E eu acho que nesse processo agora é muito importante o diálogo, né? Então, não tem para que não ter esse diálogo com as entidades estudantis que realmente apresenta a necessidade, que tem pautas para apresentar, né, para esse governo que não apresenta nenhuma saída para esse processo do que é esse ensino remoto, que nesse momento atual que está, não dá para continuar. Gabriel, voltando àquilo que você dizia na tua intervenção inicial, né, e que foi reforçado agora, de certa maneira, pelo Kelvin, né, que a gente vive num país de desigualdades sociais profundas, né? O Brasil é um dos campeões mundiais de desigualdades, na verdade, não apenas da desigualdade social. E dentro desse mapa de desigualdade social existe uma gigantesca exclusão digital. Mas, ao mesmo tempo, você tocou num assunto bastante pertinente, que é a diferença entre o EAD, que sempre se pautou por interesses privatistas, grandes interesses comerciais, e as opções agora emergenciais de ensino remoto, que uma boa parte das universidades públicas federais, principalmente, tem disponibilizado. A minha pergunta é a seguinte: será que os conceitos construídos historicamente em relação ao EAD não acabaram fazendo com que determinados setores de docentes e até do movimento estudantil olhassem de uma maneira muito enviesada, muito aí sim preconceituosa em relação às opções do ensino remoto, não obstante a constatação das profundas desigualdades sociais e da profunda exclusão digital existente dentro de uma universidade, você fez questão de dizer, que se popularizou nos últimos 15, 20 anos? Sim, é até difícil quando a gente vai falar sobre a situação dessas diferenças, porque, de fato, existem até conceitos que até mesmo baseiam um pouco dessas opiniões, até um pouco mais reticentes ao EAD, muito por conta dessa situação da influência do setor privatista na área. Então, a gente precisa até várias vezes até meio que dar uma diferenciada no meio de campo. A gente sabe que hoje no país, a gente sabe que o acesso às universidades ainda é algo que, por mais que tenha se modificado no perfil dos estudantes que ingressaram nas universidades no último período, ainda é um gargalo histórico o acesso às universidades públicas, principalmente as federais. A gente sabe. Eu fui o primeiro cara da minha família a entrar numa universidade federal. O Kelvin também, do ponto de vista da sua família também seja... A gente tem mais dificuldade, não por conta que a gente não tem condição ou capacidade, mas várias vezes por conta das oportunidades do ponto de vista social que são diferentes. A gente sabe muito bem que existe essa disputa
maior para entrar numa universidade para quem é estudante mais pobre. Então, a gente sabe muito bem que existem essas diferenças. E o setor privado de ensino, hoje em dia, a gente sabe que existe essa maior dicotomia, porque, infelizmente, esse setor que se aproveita mais do EAD para isso, para maximizar o lucro, para demitir professor, para precarizar mais as relações de trabalho, para tirar o conhecimento crítico do estudante que quer ali se formar no curso, necessita de uma matéria presencial, que é sentado aí também modificar um pouco dessa relação, criando também as plataformas públicas, até porque hoje no país tem muito estudante trabalhador que necessita fazer um curso superior que várias vezes escolhe o EAD não porque ele quer, mas por conta de uma condição de vida que está estabelecida ali na sua condição diária, que é várias vezes a sua jornada de trabalho, as suas condições de vida, até mesmo a possibilidade de você não conseguir ter tempo de estar numa universidade pública presencial. Então é necessário que a gente diferencie essas questões, porque o ensino remoto emergencial, de fato, hoje para as universidades, ele pouco se apresenta como uma solução. Por isso que ele é emergencial. E por ele não se apresentar como uma solução, até por conta dessas disparidades regionais que eu já até comentei, que nos estados brasileiros são gritantes, não dá para a gente pensar que isso por si só vai se resolver, porque na vida do professor mesmo vai mudar. Tem professor que hoje está trabalhando muito mais do que trabalharia no ensino presencial, na maneira que está estabelecida essa relação do ensino remoto, porque não tem horário de trabalho, o cara várias vezes tem que produzir aula e conteúdo num horário totalmente atípico, a pressão da saúde mental, e falar para um estudante que ele precisa pensar em fazer o ensino remoto, sem até mesmo do ponto de vista da condição dele social, não ter o que comer em casa. A gente sabe que vários estudantes hoje não têm acesso a uma política de permanência estudantil, estão em situação de vulnerabilidade. A gente já viu aí no país o caos que é para essa questão do auxílio emergencial de R$ 600, que o governo tanto brigou para que não acontecesse. No que se estabelece na vida dos estudantes, até mesmo no ensino básico e no ensino superior, é a mesma coisa. Tem estudante que não consegue pensar em estudar sem ter o que comer em casa. Kelvin, quais são os debates em curso hoje no interior do movimento secundarista e quais são as perspectivas de retorno às mobilizações e manifestações de rua? Primeiro que nós temos grande desafio, né? A gente tem alguns debates que eles são muito importantes, né? A gente vê aí um governo que não apresenta uma agenda para a nossa educação hoje no geral, né? Para a nossa educação pública da rede básica, inclusive um governo que fez o boicote, né? A aprovação do Fundeb, que é um fundo hoje que paga, né? Que valoriza o profissional da área da educação e que hoje mantém as nossas escolas públicas de pé, né? E aí nós temos algumas lutas que são importantes nesse processo agora, né? Primeiro, a gente precisa ainda travar essa luta do Fundeb no Senado, já estamos na mobilização, entrando em contato com nossos senadores, fazendo essa pressão, né, popular nesse processo. A gente tem alguns debates que são importantes nessa questão do próprio ensino remoto, né? A gente precisa apresentar algumas perspectivas nesse sentido desse debate. Primeiro, a gente não pode fugir do debate pedagógico, né? Então, qual é o debate pedagógico, né? Será que temos que ter muita responsabilidade nesse processo do que são essas aulas do ensino remoto, né? As dificuldades estão sendo apresentadas, nem todo mundo consegue acompanhar esse ritmo que é novo, né? Desse ensino híbrido. Nem todo mundo tem a mesma plataforma, então a gente precisa pautar esse processo, né? Então, como é que a gente debate aqui a questão da inclusão nesse processo, que é muito importante? Então, a gente passa por um processo que nós estamos debatendo aqui, a UBS aqui no Estado está fazendo um debate que é muito importante, que é da questão dos dados patrocinados, né? Que já é um grande avanço aqui em debate com a Secretaria da Educação, onde a Secretaria da Educação financia esses dados para que os estudantes possam ter essa condição de acessar a internet, as plataformas, para poder adquirir o conhecimento, né? Segundo, é como a gente também implementa um sistema onde os aparelhos eletrônicos eles possam chegar, né? Como o programa está debatendo esse processo que é tão importante, nós estamos debatendo também um possível projeto de lei, onde os aparelhos eletrônicos que são apreendidos, como telefone, tablets, notebooks, eles possam ser, depois de 60 dias, eles possam ser revertidos para os estudantes que não têm esses equipamentos, né? Então, isso é um ponto importante, né? A UBS está travando junto com a UNE, o Gabriel aí, mais que nunca sabe, que é uma campanha, que é o Estudo para Geral, onde a gente está fazendo parceria com alguns cursinhos pré-vestibulares, incentivando nossos jovens a ter uma perspectiva de entrar na universidade, como eu também tenho essa perspectiva, né? Que é através das redes de cursinho popular,
que nós estamos valorizando nesse processo, né? Enquanto o governo apresenta uma perspectiva, as entidades estudantis estão tomando esse papel de apresentar através essa perspectiva desse projeto que é tão importante do estudo para geral, né? E nós temos debates super mega importantes. A gente não podemos fechar a venda para o que é as nossas escolas hoje, né? As nossas escolas têm algumas deficiências, elas precisam ser apontadas nesse momento também. Como é que a gente pensa o volta às aulas sem apontar as deficiências da nossa escola? Várias escolas não têm ventilador, às vezes a merenda não é legal, às vezes a estrutura da nossa sala não é confortável, e a gente precisa pensar nesse volta às aulas com muito cuidado nesse processo, da questão do distanciamento social, como é que vai ser a ampliação do lava as mãos nesse processo das nossas escolas, como é que lidar que a gente não pode pular desse processo também, né? Que a gente sabe que eu estava lendo agora uma última pesquisa dos estudantes secundaristas, que há um mês atrás era de 31% dos estudantes que não tinham perspectiva de cursar o Enem, né? Então a gente travou uma luta dura nas redes sociais, ocupando a plataforma que por alguns anos, né, já vinha sendo ocupada pelo presidente da República para propagar suas fake news, e que nós, estudantes, né, em 2019, fizemos uma grande mobilização do que foi o tsunami da educação nas ruas contra os cortes, e que nós ocupamos essa plataforma que é hoje o meio de comunicação, que é a nossa forma de se comunicar com os estudantes, que é a rede social, com o tsunami na rede, também pelo adiamento do Enem, que foi uma vitória política dos estudantes nesse processo, né? Então tem esse debate também do Enem, ele perpassa por outros debates que são importantes, né? Como o Gabriel falou, a questão da saúde mental também nesse processo. Não dá para pensar um volta às aulas sem pensar num plano de saúde, num debate de saúde para os nossos estudantes secundaristas, que hoje tem 49%, sem cursar, será 31%, agora 49%, sem uma perspectiva de entrar na universidade, né? De cursar o ensino superior. Então, cabe a nós, o movimento estudantil, o movimento social no geral, tá tomando esse debate à frente, né? Porque não dá para a gente ficar de mãos cruzadas, tem que entrar nesse debate, né? Falar que o Estado tem que intervir através de política pública para os estudantes nesse processo. Tem um debate que ele é muito importante também, que perpassa nesse debate todos, e algumas vitórias que nós estamos obtendo nesse processo, né? Como o Gabriel já falou, o que foi através do nosso plano de emergência das entidades estudantis, que nós pautamos a questão do próprio auxílio emergencial, né? Que é uma vitória do povo brasileiro hoje, né? Do movimento social como um todo, que no começo o governo queria colocar 200, e que a gente conseguiu aprovar ali 600, né? O desafio da educação é muito grande. A gente precisa hoje também pensar que a gente sabe nessa formação nova que está tendo do ensino à distância, né? Nesse processo, a gente precisa também ter responsabilidade com nossos professores, né? Nem todo mundo está adepto a essas novas tecnologias. Então, a gente precisa valorizar os professores nesse sentido, né? De uma nova formação pedagógica, metodológica, dessas novas plataformas que estão sendo utilizadas nesse processo, né? De ensino. E os estudantes universitários? Os debates são muito diferentes daqueles que são travados pelos secundaristas? Quais são as perspectivas de retomada das mobilizações de rua? Não, o debate nas universidades vai muito em comum também com o que tem acontecido com o movimento secundarista. Talvez com o movimento secundarista seja, talvez do ponto de vista dos estudantes secundaristas, seja mais alarmante, porque o apagão na educação na educação básica é muito maior por conta da situação do número de estudantes de ensino básico que a gente tem hoje no país e a maneira descompensada que existiu essa falta de preparo dos governos estaduais e municipais da apresentação desse planejamento e também dessa situação das aulas remotas para as escolas. Então, se a gente for comparar as desigualdades sociais frente à educação básica, elas são muito mais latentes. Então, acho que o debate se assemelha muito nessa questão da mobilização pela luta por direitos e pela manutenção da vida desses estudantes, até porque eu acho que se não fosse a pandemia, nós já estaríamos nem digo só nas ruas, mas também nas universidades, cobrando o mínimo que deveria ser de condições para a possibilidade desses estudantes terem acesso aí à sua graduação, a possibilidade de muitos que inclusive estão nesse período agora, que estariam já para se formar, estão próximos aí do término da sua graduação, que hoje não tem segurança nenhuma se vão conseguir sequer ter acesso ao ensino remoto de uma maneira segura, com qualidade e com todas essas colocações, até mesmo que o Kelvin já colocou sobre a situação da inclusão digital, para a inclusão, para além da inclusão digital, a inclusão do ponto de vista de uma renda mínima para esses estudantes, até porque nesse período da pandemia
a renda de qualquer estudante trabalhador, na sua grande maioria, foi para o espaço. A gente sabe disso, que não existe renda mínima. Para boa parte dos trabalhadores, estudantes que tinham bolsa, perderam bolsa, estudantes que tinham estágio, tiveram seus estágios aí terminados por conta da situação da Covid-19. Então, existe um caos social. E do ponto de vista da questão mais, para além dessa questão das disparidades, do acesso à inclusão digital, do acesso a uma renda mínima, eu digo mais também no ponto de vista da estrutura das próprias universidades, que a gente sabe que a gente vive um ataque também. Se nas escolas o cenário já é bem mais alarmante e calamitoso, porque agora querem voltar com as aulas presenciais em alguns estados brasileiros, sem condição alguma, até mesmo. A CEL acabou de sair na última semana uma pesquisa da Universidade de Harvard dizendo que a única possibilidade, sem encontrar uma vacina, para se voltar à aula nessas instituições, que a gente sabe que teria aglomeração, mesmo com uma ocupação mínima das universidades, que a gente sabe que foi proposto inicialmente pelo Conselho Nacional de Educação, essa questão do retorno híbrido, que seria condicionando essa questão do controle da pandemia, que hoje não teria condição. Você deveria fazer teste massa talvez de 2 em 2 dias, em 3 em 3 dias, e com a condição que hoje que a gente tem do número de casos aí de subnotificados, subnotificação no país, para além do número de pessoas infectadas e de óbitos, não teria condição. Então, do ponto de vista estrutural, não se apresenta uma solução hoje de um protocolo de biossegurança que, de fato, seja estabelecido, sendo secundarista, a luta, inclusive, que os universitários têm tido no último período nas suas universidades para a questão de abertura de editais, de política de permanência, de bolsas para os estudantes em situação de vulnerabilidade, abertura de editais para quem tenha a segurança de ter algum nível de inclusão digital, com notebook, tablet, a própria situação de chips, mesmo com todas as contradições que existem da situação de várias empresas de telefonia móvel no país se aproveitando da situação, que a gente sabe que se aproveitam, porque dentro do capitalismo a gente sabe que muita coisa via mercadoria, e para esses setores, ainda mais nesse caos social, acaba também se colocando a educação ainda mais na ótica mercadológica. A gente sabe que tem sido uma briga do movimento estudantil para estabelecer essas condições que a gente sabe que os estudantes mais pobres não podem ficar para trás. E a gente sabe que, infelizmente, nesse debate nas universidades, essas mobilizações elas são latentes, têm acontecido pelos DCET, centros acadêmicos, então é muito importante a gente dizer que os estudantes estão ansiosos para voltar às ruas, até mesmo para combater de maneira central esse governo, as políticas desse governo para a educação, não só para a educação, mas para a sociedade no todo, inclusive para os trabalhadores também. Mas estamos aqui, fazendo as lutas cotidianas nas universidades, mesmo que seja no home office, com reuniões com centros acadêmicos, com DCEs. A UNE acabou de realizar agora, no último final de semana, o seu Seminário Nacional de Entidades Gerais, que reuniu mais de 400 entidades no país, que todos nós sabemos que nesse período de vida via atividade remota é muito mais complicado. Tem várias questões que são pertinentes para o debate, a situação da saúde mental, que até acho que a gente deve pegar com mais peso isso. Recentemente teve uma pesquisa, inclusive, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que dobrou o número de casos de problemas de saúde mental, com depressão, ansiedade. E isso vai ser mais latente agora, inclusive com a volta às aulas em várias universidades que já aprovaram aí o retorno do seu calendário acadêmico para as atividades não presenciais. Porque as universidades elas nunca deixaram de funcionar. Isso é uma outra narrativa que é importante, porque produção de IPI, de pesquisa, para tentar salvar o nosso povo aí dessa pandemia e desse governo que colabora também muito com esses casos aí que são alarmantes de Covid-19 no país. Uma última pergunta a ser respondida muito rapidamente por Kelvin e por Gabriel. Kelvin, a metáfora de uma panela de pressão cada vez mais comprimida é uma metáfora razoável para imaginar o momento em que o movimento estudantil secundarista e universitário voltarão às ruas com um conjunto de demandas muito ampliado? Kelvin. Sim, com certeza, né? A gente tem, primeiro que nós temos alguns eixos de debate, né? Primeiro nós estamos travando um debate muito importante e que a UBS, a UNE, a NPG está cumprindo um papel muito importante, primeiro que é em defesa da vida, né? Nesse primeiro momento, que nós estamos tendo muita responsabilidade nesse processo. O segundo, que perpassa por todos os debates, que é a questão dos direitos sociais, né? A gente vê aí um país com um número alarmante de desemprego, um número grande, né, dos nossos jovens, inclusive secundarista, com o número da evasão escolar que é tão grande, que vai para essa questão do subemprego, né, que a gente precisa estar travando nesse próximo período também,
E um outro debate que é super mega importante, que perpassa por todos esses, né, que é o debate da democracia. Então, o debate, né, que nós estamos travando, primeiro que a nossa mobilização ela nunca parou, né? Nós somos o nosso movimento estudantil das ruas. Então, nós estamos se reinventando nesse processo também de ocupar as redes, né? E sem contar que nós estamos também nesse processo todo tendo algumas ações pontuais, né? Como a gente está fazendo agora, colocando algumas faixas em pontos centrais de mobilizações nas ruas, claro que com um número muito menor para em questão de saúde dos nossos militantes nesse processo, né? Mas que nós temos esse desafio daqui para frente, né? Quando é que a ocupação das redes vai se transformar em ocupação das ruas? Eu espero que em breve, até porque essa panela de pressão ela vai estourar. Nós vamos viver aí a pandemia do desemprego, da fome, e a gente precisa aí colocar os direitos sociais em dia e voltar para as ruas. A gente até está nas ruas fazendo as ações de solidariedade, que até é importante lembrar que várias entidades estão fazendo aí distribuições de cestas básicas, porque se o governo não quer dar uma segurança alimentar para as pessoas que estão aí desempregadas, e o movimento social, o movimento estudantil aí está presente nessa luta, mas em breve a gente vai voltar aí com força, porque pós-pandemia os desafios serão gigantescos, tanto do acesso à educação, quanto aí da calamidade que vai se colocar aí nas áreas sociais. Gabriel, muito obrigado, Kelvin. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo temas relativos à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá!